Paz e graça, amados irmãos, como estão? Graças a Deus eu estou bem. Hoje estamos aqui para conversar numa pergunta muito importante, numa pergunta muito pertinente. Será que pessoas boas vão ao inferno? Geralmente pessoa boa é aquela que tem empatia, ajuda os outros, fala bem com os outros, trata com respeito, ajuda quando pode. Nós consideramos esse tipo de pessoas como pessoas boas, ok? Então, essa pergunta surge, será que pessoas boas elas vão ao inferno? Às vezes são pessoas que, quando estamos a precisar de ajuda, elas estão disponíveis para ajudar. Às vezes nem conhecem a Jesus, às vezes nem aceitaram a Jesus, às vezes elas não têm nenhuma conexão com a Bíblia, mas elas ajudam, elas apoiam as causas, sejam da ação social, elas estão a precisar de uma doação, elas estão disponíveis para ajudar. Será que essas pessoas elas vão ao inferno? Ou automaticamente elas herdarão o reino dos céus? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. O que diz a palavra do Senhor? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, toda aquela pessoa que guarda a lei do Senhor, ela guarda os mandamentos de Deus. Vamos voltar para o Êxodo 20, os 10 mandamentos. Toda aquela pessoa que cumpre os mandamentos e falha num só, ela torna-se culpada de todos, como se tivesse pecado e falhado em tudo. Então, esta mesma pessoa que é boa, não importa o quão boa seja a pessoa, ela não é perfeita. Ela tem as suas falhas, ela tem as suas limitações. O que a palavra do Senhor ela vai dizer em Romanos? Que não há um justo sequer. Não há justo nem um sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10, para dizer que esta pessoa ela pode ser boa, mas ela não é justa completamente, a não ser que ela seja justificada por meio de Jesus Cristo, que morreu, que pagou pelos nossos pecados, pagou pelas nossas falhas, para que nós nos tornemos pessoas justificadas. Esta mesma pessoa que é boa, se ela quiser mesmo ser justa, ela precisa aceitar a Jesus. Não há nenhum justo sequer. E essa mesma pessoa que é boa e falha e peca em outros aspectos, a palavra de Deus ela vem dizer que o salário do pecado é a morte. Não importa o quão boa, quão grandes obras de bondade esta pessoa possa fazer, ainda que construa vários e vários orfanatos, ofereça capulanas às vovós e muito e menos e mais, ela pode fazer muita coisa boa. Mas não são essas coisas boas que vão pagar todos os seus pecados. Ela faz essas obras boas e elas são vistas, são apreciadas pelo céu. Mas também existem aquelas falhas. E aquelas falhas, elas permanecem com esta pessoa. E então que a palavra de Deus ela vem dizer que o salário do pecado é a morte. Para dizer que esta pessoa mesmo sendo boa, ela corre o risco de ir ao inferno. Corre o risco de ter a morte eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Talvez você conheça alguém que tem um bom coração, gosta de ajudar, cuida das pessoas quando é possível, respeita. Ok, tá bem, essa pessoa às vezes tem uns deslizes, mas é uma boa pessoa. E você conhece essa pessoa, você conhece a palavra de Deus, mas você não prega para ela. Você olha para essa pessoa, você uau, e ela é tão bondosa, é mais bondosa até do que eu. Mas não é sobre bondade. A bondade não é pela bondade que nós herdamos o reino dos céus, não é pela bondade que nós herdamos a salvação. Entenda, meu amado irmão, não há obra alguma que você possa fazer que seja capaz de te salvar, seja capaz de te limpar, seja capaz de te purificar, a não ser aceitando a Jesus. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Diz assim a palavra de Deus, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é dom de Deus. Não vem de nós. É dom de quem? De Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É certo, se nós percebemos, nós temos visto o quão você é boa pessoa, o quão você ajuda, o quão você tem respeito, o quão você é educada. Nós vemos todas essas coisas. Mas eu estou aqui para dizer, ei, acorda. Não é por essas coisas que você será salva. Não é pela obra que nós somos salvos. Não é pelo servir, não é por ser uma pessoa que é correta.
que nós somos salvos. Por quê? Porque como seres humanos, nós podemos ser corretos, mas temos falhas. E aquelas falhas é que nos fazem ir ao inferno. É que nos fazem merecer ter a morte eterna, viver completamente separado de Deus. O nosso único escape é Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós alcançamos a salvação. É por meio de Jesus. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, aquele que crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é aquele que não está escrito todo aquele que for bom não pereça, mas tenha vida eterna. Não. Todo aquele que crer em Jesus. Amado irmão, não importa o tamanho da sua bondade, da sua organização, da tua bela postura, do teu ajudar. Essas coisas são boas, nós aceitamos. Mas você tem que entender que não são essas coisas que são suficientes para te salvar. Eu não estou a dizer, para de fazer isso, para de ajudar os pobres, para de ajudar os necessitados, para de visitar as pessoas que estão doentes. Não estou a dizer isso. Isso é muito bom, continue fazendo. Mas tens que tirar a crença de que isso será capaz de te salvar, de que isso será capaz de te livrar do inferno, de que isso será capaz de te livrar da morte eterna. Porque essas todas as coisas não são capazes de pagar pelos teus pecados. Porque só uma falha tua te faz culpada de todos, como se você fosse a pior pecadora de todos os tempos. Ou seja, o pecado é tão nojento que ele é capaz de cobrir as tuas boas obras e te levar ao inferno. O nosso Deus, ele não habita com o pecado. Ele não se agrada do pecado. É por essa razão que, por nos amar, ele entrega o seu Filho amado para pagar pelos nossos pecados, para que nós estejamos livres do pecado. Por quê? Porque sozinhos nós não conseguimos. Imagine só quem é a pessoa que é tão perfeita ao ponto de não falhar em nada. Às vezes falhamos sem querer. E você tem que entender isso, que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa aceitar Jesus. João 14,6 já diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E Jesus é a ponte que nós precisávamos para quebrar o abismo que nos distanciava de Deus. Pois a palavra de Deus, em Romanos 10, versículo 23, ela diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos, somos pessoas felizes, estamos destituídas da presença de Deus, da glória de Deus. Mas Jesus é a ponte que nós precisávamos. É o caminho que nós precisávamos para chegar até Deus. É bom sim ajudar os outros. É bom sim cuidar dos outros. É bom estender a mão, dar o que comer, dar o que vestir. Mas isso não é tudo. Porque isso não é capaz de apagar, esconder os teus pecados. Os teus pecados, eles estão expostos diante de Deus. São visíveis. Não há como haver comunhão entre a luz e as trevas. Você precisa entender isso para parar de pensar que porque você é bonzinho, porque você é educado, porque você vai à igreja no domingo, porque você é religioso, você vai herdar o reino dos céus. Você corre o risco de ir ao inferno se não aceitar a Jesus. É por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos. É por meio do sangue de Cristo Jesus que nós alcançamos a salvação. Abra comigo o livro de Titos. Titos capítulo 3, versículo 5. Titos capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Porque todos nós fazemos alguma coisa justa. Alguns em 1%, outros em 2%, alguns em 30%. Fazemos coisas justas, coisas organizadas, coisas bonitas. Mas não é por essas coisas que nós somos salvos. Continuando. Mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem da regeneração. Uma lavagem que nos torna novas pessoas. Que vem remover aquela capa suja, aquela carta suja que nos condenava ao inferno. Foi essa lavagem que o nosso Deus ele fez. Nosso Pai, ele fez por meio de Jesus Cristo. Foi esta lavagem. E através da regeneração do Espírito Santo,
Por essa razão você precisa de Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salva tu e a tua casa. Então somente crê em Jesus. Aceita a Jesus. Será salvo você e a tua família. E serão lavados com o sangue precioso de Jesus Cristo. Isso é algo que acontece espiritualmente. Você não vai ver gotas a caírem. Isso acontece espiritualmente. E algumas pessoas mais sensíveis, quando isso acontece no mundo espiritual, elas manifestam no físico. Algumas pulam, algumas rebolam, algumas parece que não aconteceu nada. Mas desde o momento que você aceita Jesus, você crê com o coração e confessa com a tua boca que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, você recebe a salvação. Aleluia! Você recebe a salvação. Nós estamos aqui tão simplesmente para dizer, não importa o tamanho da tua bondade, você precisa aceitar a Jesus para ser salvo. Não coloque a crença na tua cabeça que por ser uma pessoa bondosa, carinhosa e porque as pessoas te agradecem muito, você percebe que está a agradar a muitas pessoas, você terá parte no reino dos céus. Não, não é por isso, isso não é suficiente. Isso é bonito, é bom, mas não é suficiente. É só por meio de Jesus. Jesus ele já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então somente tome este tempo. Fica de joelhos, levante as suas mãos e fale com Deus. Confessa Jesus como teu Senhor. Você que vive acreditando, pensando que por fazer uma pessoa boazinha, vai ir ao reino dos céus, fica de joelhos. E peça perdão a Deus. Pelas suas falhas, pelos seus pecados. Confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. E aceitando a Jesus como teu Senhor e Salvador, diga, Senhor, entra na minha vida. O Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai te renovar completamente. E Jesus, com o seu sangue, Ele vai te lavar e vai te regenerar. E você será uma nova criatura. Aleluia. Louvado seja Deus. E para você que aceita Jesus nesta hora, você que aceitou a Jesus, essas boas obras, essas pessoas que têm obras tão bonitas que nós apreciamos e dizemos, uau, uau, que bondade. São coisas de se apreciar e nós buscarmos fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus já nos chama a atenção sobre isso. Pois a fé sem obras, ela é morta. Tão somente, lembre-se e lembre-se de viver a palavra de Deus. Pois a fé sem obras, ela é morta. Que a tua fé em Jesus, ela possa gerar obras e belas obras. A fé em Jesus, que manifesta-se por viver segundo a palavra de Deus. Então, para de se agarrar à lei, para de se agarrar à crença de que você é capaz de salvar-se a si mesmo por meio de boas obras. Não. É só através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso, amado irmão. Resumindo, pessoas boas também vão ao inferno. Porque não é pela bondade, a salvação não é pela bondade, é por meio de Jesus Cristo, é por meio da graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. E aquela pessoa que aceitar a Jesus, que seguir a Jesus, esta sim será salva. Então, nós podemos usar o exemplo do homem, dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus quando ele foi crucificado. Aquele homem creu que Jesus era filho de Deus, era o Messias, era o Cristo esperado. E por crer e confessar diante de Jesus, lembre-se de mim, ele foi salvo. Não é por grandes obras, é pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus. Você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? Se você aceita Jesus neste momento, abre a tua boca, repita comigo essas palavras do fundo do teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia e pagou pelos meus pecados. Por favor, entra na minha vida, vem fazer algo novo, perdoe todos os meus pecados
os que eu cometi, consciente e inconsciente. Pai, eu oro e te agradeço pelo teu dom gratuito. Oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele seja louvado. Senhor, eu oro por esta pessoa que entrega a tua vida por meio desta palavra. Peço, por favor, que ajude esta pessoa. Encaminhe esta pessoa. Direcione esta pessoa à luz da tua palavra. Ajude ela, Senhor, talvez esteja num deserto, num local onde não há muito que se pregue, mas o Senhor é capaz, o Senhor consegue. Ajude ela, Senhor, a aprender mais e mais de Ti, a ouvir mais e mais de Ti, a ter um encontro com a Tua palavra. Ajude, peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Encha ela do Teu Santo Espírito nesta hora. Encha, Deus, te peço, em nome de Jesus. Encha, Rei da Glória, te peço, em nome do Senhor Jesus. Venha tomar o controle. Ensine ela, Pai, os teus caminhos. Te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Obrigada, Jesus.